Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo a esta aula, a aula 5, que vamos tratar de juros simples. Sou a professora Helenara Regina Sampaio Figueiredo, sou doutora em Educação para a Ciência e a Matemática. E ao meu lado está a professora Mariana, que também se apresentará nesse início de teleaula. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 5ª teleaula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou mestra em Educação em Ciências e Matemática, também tenho aí a graduação em Licenciatura em Matemática e a nossa aula de hoje será sobre juros simples. Mas antes da gente conhecer os objetivos da nossa aula, para quem está aí no canal de comunicação via Skype, é camila.fogaca@croton.com.br. Então, na aula de hoje, que nós vamos trabalhar aí o juros simples, vamos apresentar algumas situações, problemas que podem estar envolvidos no nosso dia a dia, os conteúdos. A professora Helenara e eu pensamos numa aula aí bem dinâmica e qualquer dúvida nós estamos à disposição e vocês podem ir encaminhando aí as suas contribuições. Vamos lá conhecer os nossos objetivos da aula de hoje. Então, primeiramente, apresentar os conceitos de juros simples. Então, nós vamos trabalhar esses conceitos na aula de hoje. Resolver operações básicas com juros simples e aplicar os conceitos de juros simples em situações do nosso dia a dia. Logo no início da nossa aula, a gente gostaria de fazer um questionamento para você, aí até para você já pensar junto com o teu colega, com o teu tutor. E aí, desde quando existe o pagamento ou a cobrança de juros? E aí, professora Helenara, desde quando existe essa cobrança, esse pagamento? Bem, nós temos aí relatos históricos ao longo dessa história da humanidade, de diversas civilizações. Mas nós temos também algumas situações mais pontuais que nós observamos fazendo a leitura dos textos históricos, que se trata então de um período bem antigo. Então vejam só esse exemplo, onde se usavam os juros, desde quando, segundo os relatos históricos. Bem, na Babilônia, em 2000 anos antes de Cristo, a moeda dos juros era realizada com uma moeda muito comum na época, as sementes. Como assim, professora? Sementes, né? Então, como que era isso? Hoje, nós não temos essa situação. Por quê? Porque atualmente nós utilizamos a moeda da maneira como nós temos hoje, o dinheiro. Mas nesse período aí, havia então várias situações, como por exemplo o escambo. Mas nessa situação que eu apresentei agora, com sementes, era referente principalmente aos juros. Os juros, em troca, era dado na forma de sementes. Que exemplos nós temos nessa história que vai relatar, então, uma situação que era comum nessa época? Então, nesse próximo slide, nós temos aqui a seguinte situação. Se uma pessoa tinha um cavalo que poderia emprestá-lo na colheita. Bom, quando emprestava o cavalo, ele recebia, então, após certo período, certo tempo, o cavalo de volta e uma parte dos grãos que o cavalo contribuiu para produzir. Então, esta parte, como você está vendo, significa o quê? Um algo a mais, um plus, uma remuneração, certo? Bem, também nós sabemos que temos outras situações em que os juros são aplicados. Então, a professora Mariana agora falará em outros contextos. Bom, o que nós temos aqui quando a gente olha para o quadro, Então, eu trouxe uma charge para ilustrar aí um pouco mais sobre aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Olha o que nós temos aqui. Agora você compra uma casa e paga aí um edifício de juros, E aí tem uma reportagem sobre a prestação da casa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação que eu quis trazer para você sobre a prestação da casa própria, que é uma situação que pode acontecer, seja com você, com seu colega, com alguém da tua família, com alguém que seja próximo. É algo comum que acontece no nosso dia a dia. Mas aqui eu trouxe um exemplo da casa
própria, né, que a gente está até brincando aqui na charge, dizendo que muitas vezes a gente faz a prestação, né, um financiamento de uma casa e paga um edifício de juros, ou seja, quase o dobro, né, do valor da casa, ou o triplo às vezes, em juros. Isso também pode ser aplicado no financiamento de um veículo, na compra de um eletrodoméstico. Por isso a importância de se conhecer esses conteúdos relacionados aos juros simples, esses conteúdos relacionados à matemática financeira, para que a gente possa aí tomar algumas decisões mais conscientes no nosso dia a dia. E atualmente, o que a gente entende por juros simples? Vamos ao quadro. Então, os juros simples geralmente são encontrados em operações de curtíssimo prazo e em processos de desconto simples de duplicatas. Então, por que eu destaquei esse curtíssimo prazo, né? Porque geralmente são operações mais informais, que você faz com uma pessoa mais próxima, num prazo curto. E a professora Helenara vai explicar mais, vai aprofundar ainda mais sobre esse conceito de juros. Bem, então, como vocês viram, antigamente nós tínhamos situações que envolviam então uma remuneração com sementes, com coisas que eram muito importantes, hoje também é, mas hoje nós temos então esse sistema monetário que é algo bem sistematizado, bem concreto e que foi evoluindo ao longo da humanidade. Atualmente nós temos uma situação também que é o escambo, como eu disse, a troca, a permuta. Vocês já viram vários sites, vários grupos que envolvem lá a troca de um produto por outro, né? Então, quando temos essa situação, nós estamos vivenciando uma situação bem antiga, que era permuta-troca. Mas os juros vai além disso, porque além de ter, então, esse retorno, como, por exemplo, o caso do cavalo, ainda recebia sementes que aquele cavalo ajudava a produzir. E isso é algo interessante. Atualmente, nós temos ainda situações que envolvem juros simples. Por que ainda? Porque nós sabemos que existem, além dos juros simples, existem também os juros compostos. Na próxima aula, que é muito importante, você terá, então, contato com esse conteúdo que são os juros compostos, que são elementos em relação às fórmulas, em relação às explicações semelhantes ao juros simples, porém, com outras fórmulas, com outras aplicações matemáticas. E juros simples é utilizado ainda, mas em situações, como a professora Mariana disse, de curtíssimo prazo, ou até mesmo entre pessoas da família, entre situações mais informais. Pesquisando, você vê também que em decisões judiciais, sentenças, algumas vezes se aplica os juros simples também. Tá? Agora, uma situação que tem dado vários assuntos aí nos sites, na mídia, que se refere então às dívidas públicas. Vocês sabem o que são dívidas públicas? Os municípios, os estados, eles fazem os empréstimos, né? Eles têm dívidas com a União. A União empresta o dinheiro, mas depois vai receber o quê? O dinheiro e uma remuneração, ou seja, um valor a mais. E esse valor a mais, essa parte que é recebida, que se evolui no tempo, são os chamados juros. Mas no Brasil, a União ela cobra dessa dívida, nessas dívidas, os cálculos do valor acumulado, que na verdade são os juros compostos, certo? Considerando que caderneta de poupança, cartões de créditos e outras aplicações também são oriundas das fórmulas dos juros compostos. Então, veja essa situação agora, que se refere, então, à situação que foi veiculada, né, na mídia e que é de interesse dos governos, das prefeituras. Bem, então, nesse slide aqui, nós temos o problema da aplicação de juros simples às dívidas dos estados. Em maio, né, de 2016, porém ainda no final de 2017, houve uma grande negociação com a União a respeito das dívidas acumuladas ao longo do tempo. Então, as prefeituras, representadas principalmente pelos seus governos, têm reivindicado isso, claro, sempre considerando a lei, considerando a situação formal, que as cobranças da União não sejam juros compostos, ou seja, a variação acumulada, mas sim
juros simples, tá? Por que isso? Porque nesse caso o total da dívida dos estados com a União vai diminuir. Mas a União ela não aceita. Por quê? Porque segundo essa notícia também veiculada da agência brasil.ebc.com.br, as dívidas dos estados não podem usar juros simples. Por quê? Porque nós teríamos aí uma grande, como que eu vou dizer, algo que está menor do que as próprias aplicações possíveis do dinheiro da União, tá? Então, essa dívida, ela seria para os governos menor, porém, para a União teria, então, prejuízo, devido à fórmula que vocês verão hoje, juros simples, e na semana que vem, juros compostos. E é importante também que você sempre tenha essas orientações em relação aos conteúdos, como na semana anterior, que foi sobre porcentagem. Hoje nós daremos continuidade com essa ideia, com esses assuntos que envolvem a porcentagem na matemática financeira, certo? Então, esta é uma discussão. Aqui eu trouxe 2 links, mas você fazendo a leitura, pesquisando, você encontra várias situações, inclusive algumas que mostram os gráficos, as dívidas de cada estado, que é algo bem grandioso. Então, dando continuidade, vamos ver aqui no próximo slide, falando sobre taxa de juros, tá? Bem, antes de mostrar esse slide com taxa de juros, começamos então a falar desses elementos. Que elementos? São os aspectos que compõem uma fórmula do cálculo de juros, tá? Então, nós vamos falar do quê? Já falamos no início do tempo, que é uma evolução ao longo do tempo do dinheiro, ou seja, essa remuneração que vai evoluindo ao longo do tempo, que são os juros, certo? Mas esta evolução, ela pode ser maior ou menor, vai depender do quê? Então, desse aspecto aqui que eu vou apresentar agora, que são, então, as taxas de juros. Então, o que é a taxa? Alguns autores trazem como coeficiente, outros como índice, e eu trouxe também uma definição aqui que ele compõe, sim, a unidade de medida, tá? Então, veja nesse slide aqui, falando sobre taxas de juros. Por que unidade de medida dos juros? Unidade de medida. Porque vai representar a taxa de juros uma composição em relação ao todo, ou seja, a uma parte de 100. Tá? Então, é uma unidade de medida que é expressa, então, por UM, que você verá depois o que representa a taxa de juros em contextos da matemática financeira. Aí, dando continuidade, a taxa corresponde, então, à remuneração paga pelo uso, certo? Durante determinado tempo de uma unidade de capital, que é uma taxa unitária, tá? Então, aqui você começa a ler palavras que definem esse contexto da matemática financeira. Quais palavras? A questão mesmo do tempo, a questão aqui que envolve, o que é o capital? O capital será o valor inicial, nesse caso, o valor atual, o valor presente, ou seja, é o valor que está disponível para realizar, então, esse cálculo de juros. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar na fórmula o tempo, tá? E a questão da remuneração, que vai corresponder, então, à o próprio juros. Então, dando continuidade, nós vamos também falar sobre a taxa percentual, tá? Então, já falei da taxa unitária, que vou explicar ainda mais pausadamente como que nós calculamos a taxa unitária e também a taxa percentual. O que é a taxa percentual? É uma representação, uma notação percentual, ou seja, nós representamos usando o símbolo da porcentagem, que é substituída pela taxa unitária, resultante da divisão por 100, a qual é transformada em um número decimal equivalente, tá? Então, o que são números equivalentes? Aproveitando, então, esse espaço aqui no quadro, só lembrando que nós estamos falando de um número decimal, tá? Mas, quando nós temos
as representações, por exemplo, aqui, meio, é uma representação matemática na forma do quê? De fração. Um número representado em fração. Esse número, ele pode ser o quê? Equivalente, ou seja, ele pode ter uma outra representação que também representa a mesma quantidade, mas numa simbologia que é um número decimal, tá? Tem outras possibilidades? Tem sim. Por exemplo, é a mesma coisa que o quê? 50 por 100. Ou seja, 50%. Tá? Então, os números, eles podem ser representados de diferentes maneiras, tá? Bom, agora, nós temos ainda, nesse slide, uma conclusão de como que você calcula, e depois você verá o exemplo, a taxa, transformando taxa percentual para taxa unitária e taxa unitária para taxa percentual. Qual é a diferença das duas? Uma, você vai utilizar usando o símbolo da porcentagem, uma notação da representação da taxa. A outra, você vai utilizar usando a representação decimal. E elas são equivalentes, ou seja, vem de igualdade, equivalem o mesmo, né? Então, agora ainda nesse quadro, vamos lá para a explicação aqui. Por exemplo, a taxa de juros de 15% corresponde à taxa unitária de 0,15, que é, então, o quociente da divisão 15 por 100, tá? Bom, o que é o 15 por 100? Essa representação fracionária, como que nós transformamos essa taxa que está na forma de fração e nós transformamos ela, então, da percentual, 15%, para a representação aqui fracionária e também chegando ao resultado na forma de números decimais, que é a taxa unitária, tá? Então, para isso, você pode tanto utilizar a operação de divisão, 15 centésimos, como que nós lemos esta fração? 15 centésimos. Nós temos 2 zeros aqui. Então, nós podemos fazer a divisão, 15 por 100. É uma fração imprópria, por quê? Porque o número de cima é menor que o número de baixo, ou seja, nós temos aqui um dividendo que é menor do que o divisor, e por esse motivo nós temos um número menor do que 1, tá? E aí você vai resolvendo, colocando as casas, né? Então, aqui 0 e 0 e vírgula aqui, para poder, então, realizar 150 unidades aqui, é maior, ou seja, cabe em uma centena. E aí você faz o cálculo da divisão, 1 vezes 100, 100, para 150, você pode usar tanto o método longo, que é esse, quanto o método, aqui 100, quanto o método curto, e dar continuidade com 0 e 5 vezes 100, que é 500. 500 menos 500, nós temos, então, aqui o resultado, o resto 0. Tá? Então, esta fração é uma fração que nós temos o resultado que não é uma dízima periódica, acabou aqui em 0,15, tá? Dá para fazer esse procedimento? Sim. E também dá para fazer um outro artifício matemático, né, que é uma outra maneira também de responder, de fazer essa conversão da taxa percentual para a taxa unitária, que é deslocando as vírgulas, tá? Então, nós temos aqui 15 por 100, tá? Então, esse número, 15 centésimos, quando nós fazemos a divisão, nós vamos deslocar, como nós temos 2 zeros, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas, tá? Mas como assim? Que vírgula é essa? Embora nós não utilizemos a vírgula em todos os números, mas a vírgula ela está aqui, né, invisível, certo? 15,0. Então, ao deslocar 2 casas, 2, para a esquerda, esta vírgula ela vem aqui, fiz um pouquinho maior, e fica, então, o 0. Aqui eu não preciso colocar mais esse 0. Então, a resposta é 0,15.
15, tá? Então, só lembrando mais uma vez, por que eu faço isso? Porque nós temos duas casas aqui, aliás, 2 zeros, e nós, ao dividirmos, nós podemos fazer, então, o deslocamento dessa vírgula 2 casas também, certo? A resposta será 0,15. Então, antes de finalizar, e também você vai ver outros exemplos ainda, se você tem uma taxa representada percentualmente, né? Taxa percentual de 8%, como que ficaria? 0,08 a taxa unitária. Se você tem uma taxa que corresponde percentual de 12%, como nesse exemplo, 0,12. Aí fica a opção. E por que nós temos que fazer isso? A professora Mariana vai explicar também detalhadamente a importância desse contexto na matemática financeira. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um questionamento a fazer, né? Até uma questão para que você possa participar da aula, discutir e questionar alguns conteúdos que nós estamos vendo aqui no decorrer da nossa aula. Então, primeiramente, onde é utilizado com mais frequência a taxa de juros na forma unitária? Então, a gente quis trazer esse questionamento porque se nós estamos trabalhando aí pausadamente o que é a taxa unitária, o que é a taxa percentual, é importante que nós saibamos onde nós podemos utilizar essa taxa unitária. Por que é importante saber diferenciar, entender o que é a taxa unitária, fazer essa conversão? Se eu tenho taxa percentual, que foi como a professora Helenara falou, está acompanhado lá do símbolo da porcentagem, e eu faço essa transformação, represento de uma forma decimal, onde nós vamos trabalhar e utilizar isso? Então, quando eu faço essa seguinte pergunta, é interessante que nós possamos entender que essa taxa unitária, ela é utilizada na maior parte aí na matemática financeira. Vamos ao quadro para que a gente possa aí deixar bem claro, né, tudo isso. Então, a taxa de juros expressa nessa forma unitária, ela é quase que exclusivamente aí utilizada na aplicação de fórmulas de resolução de problemas da matemática financeira. Mas o que é a matemática financeira? Então, a matemática financeira são quando a gente utiliza aí os conteúdos matemáticos para resolver situações, questões que envolvem aí um investimento, um financiamento, ou seja, situações financeiras. Ah, mas também existem outras áreas? Existem. Nós podemos aí pegar algumas áreas mais avançadas da economia, não é mesmo? Também são utilizadas essas taxas unitárias. Mas aqui na nossa aula, por que nós estamos aí trazendo e apresentando? Eu até vou trazer mais alguns exemplos. Daqui a pouco você já vai testar aí com o seu colega na sua sala. Por quê? Porque para utilizar o nosso juro simples, nós vamos ter que fazer aí essas conversões, trabalhar a taxa percentual, converter para unitária, e a gente vai trabalhar mais detalhadamente aí no decorrer da nossa aula. Para deixar claro, resumir para você, você pode anotar aí no seu caderno agora, anote no cantinho, um macetezinho aí que a gente trouxe, eu e a professora Helenara, para que fique bem objetivo como fazer essa conversão. A gente fez um esquema e eu convido você para que a gente possa realizar aí no quadro. Então, o que a gente tem aqui? A taxa unitária e a taxa percentual. Então, nós vamos trabalhar de forma bem objetiva como fazer essa conversão de uma para outra. Primeiramente, a taxa unitária, ela vai ser igual. Nós colocamos aqui taxa percentual para que você entenda que é aquele número que está acompanhado do porcento. Então, vamos imaginar aqui 3%. Quer dizer que nós vamos utilizar esse número 3, que é ele que está acompanhando aí esse percentual, essa porcentagem. E esse valor nós vamos fazer dividido por 100. Então, vamos imaginar, já que eu peguei esse exemplo do 3%, que eu queira encontrar aí a minha taxa unitária desse 3%. Então, eu vou pegar o número representativo dele, que é o 3, e vou dividir por 100. Lembrando que a gente pode fazer aí de diversas formas. Se eu estou trabalhando com 3, a gente pode fazer 3 dividido por 100, a gente pode fazer aí 3 centésimos. Eu vou utilizar a última forma que a professora Helenara ensinou, que é deslocar a nossa vírgula, a quantidade de zeros que nós temos aqui no denominador. Então, se eu tenho 2 zeros, e vamos imaginar aqui, olha, que minha vírgula está aqui, lembrando que nós temos um 3,0, que é o mesmo que 3, então eu vou andar 1,
duas casas. Então, quer dizer que 3 centésimos é o mesmo que 0,03. Então, 3% nós podemos representá-lo como sendo 0,03, que é uma taxa unitária, tá? Uma representação decimal. Posso fazer o mesmo agora no processo inverso. Então, vamos imaginar que eu quero encontrar a minha taxa percentual e eu tenho a taxa unitária. Vamos considerar essa taxa unitária como sendo 0,03. Então, a minha taxa percentual desse 0,003 é eu fazer 0,03 vezes 100. Então, como que eu faço essa multiplicação, né? Então, retomando aí alguns conceitos, relembrando aí como que faz essa multiplicação. Então, quando eu tenho 0,03, vou fazer essa multiplicação por 100, então, relembrando aí os conceitos básicos lá, operações básicas da matemática, que é a multiplicação. Então, se eu tenho esses dois zeros aqui, eu posso simplesmente deixá-los aqui simplificados e nós fazemos a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Feito isso, como saber agora, né? Como saber quando vai ser o processo da minha casa da vírgula? Então, nós vamos ter que contar aqui, olha lá, 1, 2 casas após da vírgula. Então, nós vamos fazer isso aqui também, olha, 1, 2 casas após da vírgula. Quer dizer que esse meu 0,03 pode ser representado como 3, e se nós estamos procurando, né, a taxa percentual, então ele representa aí 3%. Então aqui nós temos aí bem objetivo e bem claro como fazer toda essa transformação. A gente trouxe também exemplos aqui de como fazer essa transformação nesse quadro. Então aqui eu tenho as taxas percentuais na nossa primeira coluna e aqui taxas unitárias relacionadas a essas taxas percentuais. Então, olha lá, 1,8% é o mesmo que eu fazer 1,8 dividido por 100. Se eu estou fazendo essa divisão por 100, então nós vamos deslocar nós vamos deslocar duas casas após a vírgula. Então, eu vou ter que deslocar uma, duas. Então, para isso, eu tenho que inserir um 0. Então, vai ser igual a 0,018. Fazendo o mesmo procedimento aí em outras, olha o outro exemplo, 8,2%. Ele também representa a taxa unitária como sendo 0,082. 16%, representando na taxa unitária 0,16. 74%, 0,74 na taxa unitária. E 120% é igual aí a taxa unitária como sendo 1,2. Bem, então agora tem uma atividade em sala. E essa atividade em sala visa, então, avaliar como você está aprendendo esse conteúdo, se você já conseguiu entender e aplicá-lo, então, em alguns exemplos. Também é importante destacar, mais uma vez, que taxa unitária é necessária essa transformação nas operações de matemática financeira. Então, descontos de duplicatas, juros compostos, montante, prestações, você sempre tem que fazer essa transformação da taxa percentual para a taxa unitária, para depois fazer, então, a substituição na fórmula e chegar ao resultado final de acordo com aquilo que você espera resolver. Bem, então agora apresentando a atividade em sala, transforme as taxas percentuais em taxas unitárias e já voltamos com as contribuições.
Bom, já estamos de volta aí, né? Muito legal as contribuições, isso mesmo, vão mandando. O objetivo da nossa aula é fazer com que você participe. Já teve Paulo aí que mandou a resposta correta. Parabéns pela participação, pelo incentivo aí com os nossos alunos. E eu e a professora Leonara estamos aqui para ir tirando qualquer dúvida que acontecer e ocorrer durante a nossa aula. Vamos lá corrigir então a nossa atividade, né? Então, transforme as taxas percentuais em taxas unitárias. Então, o que nós temos aqui? A letra A, nós temos que transformar esse 6% de uma forma aí, de uma taxa unitária, né? De uma representação decimal. Então, esse 6% eu posso escrever como 6 centésimos e isso é igual a 0,06, tá? Na nossa alternativa, na nossa letra B, nós temos aí 1,3%. Fazendo essa representação, 1,3 é o mesmo que 1,3 centésimos, que também deslocando aí as duas casas para a esquerda, né, da nossa vírgula, nós vamos ter como resultado 0,013. Alternativa letra C, aqui que nós temos 20%. Então, fazendo aqui 20%, transformando aí numa representação de fração, 20 dividido por 100, é o mesmo que... Aqui nós podemos até brincar, né? Fazer um jogo, quem gosta de simplificar aí os nossos zeros, né? Então, eu posso fazer o mesmo que 2 sobre 10. Neste caso, eu tenho somente um zero no nosso denominador, então nós vamos deslocar a nossa vírgula somente uma casa. Então, vai ficar 0,2 a nossa taxa unitária. E, por fim, letra D, nós temos aí 0,5%. E 0,5% podemos escrever como 0,5 sobre 100, deslocando aí a nossa vírgula duas casas para a esquerda, vamos ter como resultado 0,005, que será a nossa taxa unitária. Então, aqui nós praticamos, treinamos, colocamos em prática essa transformação. Espero que tenha ficado claro para você. E agora a gente vai começar a entrar em alguns contextos, como utilizar, como aplicar, alguns dados, alguns detalhes que são importantes. E para isso a gente tem mais uma situação. Vamos ao quadro. Então, olha aqui uma situação da Mafalda, né? Emprestei uma quantia em dinheiro a uma taxa de juros simples, a importância de se ler, né, esses dados nas nossas situações problemas. Então, nós estamos deixando claro que é uma taxa de juros simples de 48%. Esse AA representa ao ano, tá legal? E qual é a taxa de juros mensal? Então, aqui nós temos que nos atentar, que também é mais uma parte importante da nossa aula, que se nós estamos falando em ano e eu estou perguntando uma taxa de juros mensal aí, então tem algo que não está batendo, que é a questão da nossa taxa proporcional. Então, o que quer dizer isso? As unidades têm que ser as mesmas. Se eu estou falando de ano, com a nossa taxa, o nosso tempo, o nosso prazo também tem que estar em anos. Se eu estou falando em meses, tudo tem que estar em meses. Então, isso é um ponto de destaque, né, de atenção que a gente traz na nossa aula, para que você, quando leia uma situação, já se atente a isso. Então, importante aí. E o que são essas taxas proporcionais? Vamos ao quadro. Então, se a taxa está ao mês, que foi o que eu acabei de falar, e o prazo está expresso em anos, é necessário que transforme o prazo em mês ou pode transformar a taxa em anos, ou seja, nós temos que ter as mesmas unidades aí nesse caso. Olha o exemplo que eu trouxe. 24% ao ano é uma taxa que nós temos e ele tem que ser dividido aí pelos 12 meses. Então, imagine que eu quero descobrir, eu tenho uma taxa de 24% ao ano e eu quero encontrar quanto é essa taxa referente ao mês, né? Então, eu tenho que fazer esse 24 dividido por... Se eu estou trabalhando com meses, nós temos que dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Fazendo essa divisão, né, 2 vezes 12, 24 menos 24 é zero. Quer dizer que se eu tenho uma taxa de 24% ao ano, ela também equivale a uma taxa de 2% ao mês.
No caso da Mafalda, que era uma situação que nós tínhamos, o que estava acontecendo no caso da Mafalda, né? Então, nós tínhamos lá uma taxa de 48% ao ano, tá? Então, continuando a mesma situação, resolvendo o problema da Mafalda, e eu tenho que transformar esse 48% ao ano em uma taxa mensal. Como fazer isso? Fazer o 48 dividido, aqui arrumando, perdão, dividindo por 12, que é a quantidade de meses que nós temos em um ano. Fazendo essa divisão, 48 divididos por 12, quer dizer que nós teríamos aí uma taxa de 4%, só que agora eu estou trabalhando com meses, então, ao mês. Tá? Então, aqui nós temos essa relação da taxa proporcional, mais um ponto de atenção na nossa aula. Então, eu fiz um exemplo, resolvi a situação da Mafalda. Então, se eu estou trabalhando com uma taxa ao ano, o meu prazo, o meu tempo, o meu período também deve estar em ano. Tá? Então, atenção a isso. Se eu estou trabalhando em meses, com a taxa, o meu tempo também deve estar em meses. Para isso, a gente trouxe mais alguns exercícios para que você possa ir treinar com o seu colega, mandar as suas contribuições e aplicar tudo que a gente está vendo até o momento da aula. Então, vamos ao quadro para que a gente possa ver aí a outra atividade. Agora, nós temos duas letras, A e B, e você deve transformar em taxas proporcionais. Então, discuta, pense, e daqui a pouco eu e a professora Elenara vamos voltar com a resolução dessa atividade. Espero que você tenha conseguido resolver mais essa situação aí com seu colega. Vai encaminhando aí as contribuições para a nossa aula. Da mesma forma que a gente aí está levando algo para você, nós também estamos aqui à disposição esperando as suas contribuições. Vamos lá resolver então mais esse problema. Então, nós tínhamos que transformar essas taxas proporcionais. Então, o que nós temos aqui na nossa letra A? Na letra A, nós tínhamos 2% ao mês. Olha lá a importância de se entender aqui esse AM, ou seja, ao mês. E eu tenho que transformar em taxa anual. Então, vamos imaginar o seguinte.
Dentro de um ano, nós temos 12 meses. Então, nós temos que fazer a multiplicação dessa taxa mensal, que é 2, por 12. Fazendo a multiplicação de 12 vezes 2, 24. Quer dizer que, então, ao ano, nós vamos ter uma taxa de 24%. Já na nossa letra B, nós temos que fazer o seguinte, 24% ao ano, e isso deve ser transformado a uma taxa ao mês, mensal. Lembrando que em um ano a gente tem 12 meses. Então, a gente deve fazer a divisão de 24 por 12. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o resultado como sendo 2. 2 o quê? 2%, nós encontramos agora essa taxa proporcional ao mês, mensal. Então, espero que tenha ficado claro para você. E agora a professora Helenara vai apresentar a capitalização simples. Bem, então, desde o início da aula, além do contexto que é bem importante, também vamos apresentando, então, essas conversões de taxas percentuais para taxas unitárias e agora, no final, taxas proporcionais. E agora, eu vou introduzir aqui um exemplo já utilizando a fórmula dos juros simples. Então, primeiramente explicando o que é a capitalização. Então, capitalizar significa, então, esse valor, ou seja, esse dinheiro, essa quantia, esse capital, ao longo de um certo período, ou seja, vai evoluindo e tendo, então, uma alteração neste valor inicial em relação a um certo período. E para isso eu trago a definição aqui, para que você, então, saiba como que nós definimos o que é capitalização simples. Bem, como eu disse, né, não tem como nós falarmos de juros simples, juros compostos, não tem como não falar dessas duas modalidades. Os juros simples, a capitalização simples, traz, então, um diferencial. Por que que naquele caso lá da dívida pública, os estados querem de todo jeito que a cobrança dos empréstimos, dos financiamentos que foram realizados com o dinheiro, né, com a União, sejam cobrados por capitalização simples? Porque nesta situação, somente o capital inicial rende juros. Tá? Então, ou seja, os juros são devidos ou calculados exclusivamente sobre o valor principal, ao longo dos períodos de capitalização a que se refere a taxa de juros. Então, olha só, nós já falamos hoje, vamos continuar ainda falando, porque é um dos elementos aqui da fórmula, taxas de juros. Nós estamos também falando do capital inicial. Então, o que é o capital inicial? É esse valor que corresponde ao valor presente, ao valor inicial, tá? E aí vem agora o primeiro exemplo, já solicitando, então, o cálculo de juros, né? Então, como calcular os juros simples? Importante também destacar que juros compostos, ele é mais utilizado. Porém, como já vimos, temos ainda algumas utilizações dos juros simples. Mas agora apresentando, então, a situação, o exemplo, para que possa ser resolvido. Bem, nós temos aqui, Eliane emprestou R$ 1.500 de seu irmão, comprometendo-se a pagar daqui 4 meses, com a taxa de 4% ao mês no regime de juros simples. Tanto aqui na universidade, quanto também quando você for fazer um concurso, um teste seletivo, você observe isso. A professora Mariana destacou. No enunciado, vai vir se é juros simples ou juros compostos, para que você possa realizar o cálculo. Quais são os elementos, os dados que nós temos aqui? Então, dando continuidade, vejam só quais são os elementos que constituem uma fórmula de juros simples. A pergunta é, quanto Eliane pagará de juros? Então, nesta fórmula, nós temos as letras que correspondem, então, né, ao nome de cada um desses conceitos. Juros, que corresponde, então, à letra J.
Nós temos aqui a letra C, capital. O que é o capital? É aquele valor que foi, no caso, emprestado. Ou também pode ser, no caso de uma poupança, caderneta de poupança, o valor que foi investido, tá? Então, pode ser tanto empréstimos como investimentos. O I corresponde à taxa de juros e o T corresponde ao tempo. Alguns livros de matemática financeira, eles podem trazer outras simbologias, tá? Mas o importante é que você saiba como resolver. Que simbologias? No N, por exemplo, pode ser substituído aqui no T, tá? Então, alguns livros trazem N. Na letra C, que é o capital, também pode ser que é o valor presente, PV. E assim, também nós temos outras situações. A fórmula pode ser esta, porque pode ser J é igual a C vezes I vezes o T, que nós falamos quando lecionamos lá no ensino fundamental, sexto ano, que já fala de juros para os alunos, sétimo ano, não é claro com conteúdos mais aprofundados, mas de uma maneira mais simples, J é igual a CIT dividido por 100, tá? Ou você também pode fazer já direto, como a professora Mariana já frisou bastante, a questão da conversão em taxa unitária desta taxa aqui, que é a taxa percentual. E aí você não precisa fazer a divisão por 100. Ou seja, você pode utilizar J é igual a C vezes I vezes o T, mas lembrando que esse I tem que já estar convertido em taxa unitária, tá? E aí vem, então, a resolução, certo? Qual é a resolução? Então, nós temos um capital, que é o valor inicial, que corresponde a R$ 1.500. Nós temos um período, que é o N, e nós temos uma taxa. A taxa, aproveitando aqui, então, a fórmula, né? O I representado por I, corresponde a uma taxa percentual de 4%. Se você não realiza a transformação para a taxa unitária, você vai ter, então, um outro resultado, tá? Que será errado, pois não foi feita esta transformação. O período, N, o prazo, corresponderá, então, a 4 meses. Lembrando daquele destaque, a taxa já está ao mês neste enunciado, certo? Taxa de 4% ao mês. E o período também, daqui 4 meses. Então, esses períodos já estão compatibilizados. Agora vem, então, este questionamento. Quanto que a Eliane pagará de juros? Então, aproveitando aqui, nós já colocamos um ponto de interrogação no J, que é a nossa incógnita. É o que nós queremos calcular. Dando continuidade, vamos para a aplicação da fórmula, então, substituindo cada número, ou seja, cada letra, por o seu número correspondente. Já vou transformar, então, aqui já vou utilizar essa taxa unitária, 0,04, e vou utilizar também o período que já está em meses, 4 meses. Então, o J, o que é o J? O valor dos juros calculados. 1.500 vezes 0,04 vezes 4 corresponde, então, a R$ 240, tá? 240 reais. Bem, agora, dando continuidade, a professora Mariana, ela vai falar, então, sobre um outro entendimento que é importante para a resposta aqui da resolução. De acordo com a questão, além dos juros, foi feito um outro questionamento. E o montante? Então, Mariana, dê continuidade a essa explicação. Bom, então quando a gente vem para o quadro aqui, o que nós temos, né? Mais um questionamento relacionado a essa situação, problema da Eliane. Qual será o valor total pago pela Eliane? Então, quando a gente fala de valor total, nós vamos relacionar a uma palavra que a professora Eleonora já falou, que é o montante. Então, é uma palavra bem comum aí que nós vamos encontrar na matemática financeira. Mas o que é esse montante, né? Então, eu fiz um esquema aqui. O
montante, geralmente ele vai ser o seguinte: o dinheiro emprestado, ou seja, aquele capital inicial, mais a remuneração pelo empréstimo ou juros, então, mais o valor, né, a quantidade de juros que foi pago, e isso nos resulta aí ao nosso montante, que é o valor total pago. Então, para resolver, para calcular, nós temos que adicionar o capital mais a quantidade de juros. Então, exemplificando para você, o nosso montante vai ser o capital mais os juros. Quem que é o meu capital lá da nossa situação inicial? O meu capital é R$ 1.500. A gente já tem os juros? A gente já tem o nosso juros. A professora Helenara acabou de encontrá-lo. E os juros deu R$ 240. Logo, olha que como a nossa conta fica simples. O nosso montante vai ser esse capital, que é 1.500, mais o nosso juros, que é 240. Logo, nós temos que o meu montante vai ser R$ 1.740. Quer dizer que no total, a Eliane pagou os 1.500 que ela recebeu, mais esse 240 de juros, resultando aí num total final aí de quanto ela pagou nesse financiamento, nesse empréstimo. Então, lembre sempre que o montante vai ser sempre o capital mais os juros. Neste caso, a gente já tinha encontrado quanto era de juros. Muitas vezes a gente tem que encontrar os juros primeiro, para depois encontrar o montante. E agora nós temos um questionamento aí para a nossa aula. Você já ouviu falar em juros compostos? Qual dos dois será que é mais vantajoso, hein, professora Helenara? Bem, então, de acordo com aquela contextualização da dívida pública, né, das dívidas, você ouviu eu já falando a respeito disso, que é, então, a respeito do crescimento mais acelerado dos juros compostos em relação aos juros simples. Então, juros simples, como vocês viram agorinha na definição, ele é calculado em relação ao capital inicial, tá? E dá para representar também graficamente essa situação. Então, se você já trabalhou ou trabalha em uma empresa ou pretende trabalhar com empresa, você pode representar essas situações, seja do montante composto, que você aprenderá detalhadamente na próxima aula, ou até mesmo juros simples, representando por meio dos gráficos, que nos dá, então, um entendimento, fica mais clara, né, a informação a respeito daquele cálculo que você está analisando. Então, veja no quadro, esse slide, que nós temos aqui com o exemplo de juros simples, representação gráfica. Nós temos uma reta, e a reta, então, representa que juros simples é uma função linear, enquanto que juros compostos é uma função exponencial. Bom, quando o período for igual a 1, nós temos, então, o resultado dos montantes iguais, seja nos juros simples ou juros compostos. Porém, enquanto aqui nos juros simples nós temos um resultado, considerando aqui esta situação, que seria um valor inicial, ou seja, um capital de R$100, no tempo inicial, R$100. E após o período 1, ou seja, um mês, nós teremos, então, considerando a fórmula dos juros vista há pouco, 100 vezes 0,10 vezes 1. Então, o resultado dos juros após um mês corresponde a R$10. Então, o montante corresponde ao valor inicial, ou seja, ao capital inicial, mais os juros. 100 mais 10, 110. Como o juros simples vai sempre incidindo em relação ao capital inicial, então, somando 10, ou seja, fazendo esse cálculo novamente, porém substituindo pelo número 2, nós vamos ter aqui 20. E assim, então, será 120 para 2 meses, 130 para 3 meses. E a partir, então, da próxima aula, você verá o quê? Que, enquanto nós temos aqui esse exemplo de juros simples, nos juros compostos, esse valor ele será maior após o primeiro período aqui, tá? Então, é um crescimento mais acelerado. Então, por esse motivo, a pergunta, inclusive, poderia ter sido mais clara
é mais vantajoso para quem? Por que eu estou dizendo isso? Para quem empresta ou para quem está fazendo, né, o empréstimo? Se você fosse fazer, então, seus empréstimos, pagar os empréstimos, considerando o juros simples ao longo aí de 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou até, por exemplo, os financiamentos imobiliários que chegam até 35 anos, 420 meses, se fosse em juros simples, nós pagaríamos muito menos do que juros compostos, certo? Vamos dar continuidade falando sobre os juros e a capitalização simples em relação aos outros cálculos também. Então, nesse próximo slide aqui, nós temos uma atividade em sala, tá? Calcular os juros simples referente ao capital de R$ 5.400 aplicados à taxa de 15% ao ano pelo prazo de 24 meses. Já voltamos com essa contribuição também a respeito desse cálculo aqui. Pratiquem! Muito bem, então nós aguardamos aqui as resoluções e as respostas. Isso é muito importante para sabermos se o aluno está aprendendo ou não, se você está tirando as dúvidas e sabendo resolver esses exercícios, probleminhas que envolvem o contexto financeiro. E agora vou fazer a correção. Então já tenho a resposta ali, o Polo já nos enviou. Calcular o juros simples referente ao capital. Então nós temos a fórmula J, que é igual ao capital. O que é o capital? O valor inicial, certo? Valor presente, valor atual. 5.400 vezes, transformando então essa taxa de 15% ao mês em taxa unitária, 0,15. E o prazo, observe que esse prazo ele está 24 meses, ou seja, ele está em mês. Então, nós podemos fazer a transformação desse prazo 24 meses, 1 ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses. Então, transformando aqui 24 meses em 2 anos. Também poderia ser feita com a taxa, tá? Mas eu acho sempre mais fácil transformar ali o prazo do que a taxa ao mês. 5.400 vezes 0,15 vezes 2, o resultado, conforme você nos enviou, R$ 1.620 de juros, certo? Daremos agora continuidade com o cálculo da taxa. Bom, então nós vimos aqui uma situação
em que tinha que ser calculado o valor dos juros. E agora a gente tem mais uma situação aí para que a gente possa aplicar os conceitos, só que agora vão envolver as taxas. Vamos ao quadro. Então, João está investindo aí seu dinheiro no mercado financeiro e seu capital de 4.000 rendeu R$ 540 de juros em 2 anos. Então, ele tem um capital inicial, a gente já tem a quantidade que rendeu de juros e qual foi o prazo, né, o tempo que foi investido aí esse dinheiro. E aí nós temos a seguinte pergunta: qual é a taxa de juros equivalente trimestral? Então, primeiramente, nós temos que nos atentar ao seguinte: aqui nós temos 2 anos e aqui nós temos trimestre. Então, olha lá os detalhes que nós temos que ir tirando aí das nossas situações. Então, para achar essa taxa trimestral, basta entrar com o tempo em trimestres. Então, o que a gente tem? Que 2 anos é igual a 8 trimestres. Por que acontece isso? Por que 2 anos é igual a 8 trimestres? Porque um trimestre tem 3 meses. E dentro de um ano, quando a gente faz essa divisão, né, dentro de um ano a gente tem 4 trimestres, logo, em 2 anos, 8 trimestres. Então, o que nós tínhamos de dados lá no nosso exercício, né, na nossa situação? Então, nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos um capital de 4.000, tá? Então, vamos tirando os dados aí da nossa situação. O capital era 4.000, nós temos os juros, esses juros aí rendeu aí R$ 540, tá? E nós temos o tempo, só que agora nós temos que considerar esse tempo como sendo trimestres, tá? Então, importante aqui quando a gente vai trabalhar essa conversão. Neste caso, 2 anos tem 8 trimestres. Então, a gente já está trabalhando de acordo com o que o exercício ou atividade está pedindo. E o que nós temos que encontrar? A taxa. Então, nós temos que encontrar o I aqui na nossa situação. Então, lembrando, a nossa fórmula é juros igual a C vezes I vezes T. Então, quem é o meu juros? O meu J? O meu juros é 540. Isso é igual ao meu capital, que é 4.000, vezes a minha taxa. A taxa é aquilo que eu quero encontrar. Vezes o meu tempo, que é 8. Neste caso específico, eu vou fazer dividido por 100. Por que eu vou dividir por 100? Porque daí eu já encontro o meu valor em porcentagem, tá? Então, eu já vou dividir por 100 considerando a minha taxa aqui. Tá, ok? Se eu faço essa divisão por 100, eu posso simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros que estão no nosso numerador. Logo, eu tenho, então, que os juros, que é 540, é igual a 40 vezes 8, 320i. Se eu estou dividindo desse lado, multiplicando desse lado da igualdade, eu posso passar dividindo do outro lado da igualdade. 540 dividido por 320, que vai ser igual à nossa taxa. Então, se você quiser facilitar os seus cálculos, você também pode simplificar esses 2 zeros e fazer a divisão de 54 por 32, resultando a uma taxa aproximada, aproximando aí esse resultado, a 1,69%. Então, essa será a taxa aí trimestral de acordo com essa situação. Então, nós tiramos os dados que eram necessários no problema e aplicamos a nossa fórmula que a gente vem trabalhando no decorrer da aula. Então, é importante a gente entender o que o exercício, o que a situação pede. Nesse caso, nós tínhamos que encontrar a taxa. Nós temos mais um participando na nossa aula. O que diz nesse participando, né? Mais um questionamento. Olha lá, aqui, se nós já tivemos um exemplo de calcular juros, já calculou taxa, agora nós temos durante quanto tempo um capital de 4.000 aplicados aí a uma taxa de juros de 2,5% ao mês, produz um juros aí de R$ 1.200. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o capital, nós temos a taxa de juros, que é 2,5 ao mês, e ele produziu aí um juros, que foi 1.200. Então, nós temos que encontrar o nosso tempo. Então, tirando os dados da nossa situação, o que nós temos? Capital igual a 4.000. Nós temos que o nosso juros é igual a 1.200, tá? Extraindo os dados. Nós temos que a nossa taxa é 2,5 ao mês. Eu posso transformar já essa taxa aqui de forma unitária. 2,5 aqui tem uma porcentagem, tá?
2,5% é o mesmo que eu escrever 0,025, então transformando, que daí a gente só faz a substituição e não é necessário fazer a divisão por 100 lá na nossa fórmula. E nós temos que encontrar aí o nosso tempo. Preciso fazer a conversão? Não, porque nós vamos encontrar o tempo aí em meses, já que a nossa taxa também está em meses. Então, substituindo na nossa fórmula, os juros, 1.200, vezes, quem é o meu capital? 4.000, vezes a minha taxa, que é 0,025, vezes o meu tempo que eu quero encontrar. Então, eu vou ter aqui 1.200 igual. Fazendo essa multiplicação, 4.000 vezes 0,025, nós vamos encontrar um valor igual a 100 T. Esse 100 pode passar dividindo para o outro lado, né? Se nós estamos multiplicando de um lado da igualdade, nós podemos dividir do outro lado da igualdade. E isso vai dar a resposta como sendo T. Aqui também nós podemos fazer a simplificação para facilitar o cálculo. Logo, o nosso tempo vai ser igual a 12. 12 o quê? 12 meses, porque a nossa taxa está em meses. Quer dizer que em 12 meses ele terá, então, esses juros em cima desse capital. E agora a professora Helenara traz mais uma situação que vai envolver agora o cálculo do montante. Bem, então não basta somente apresentar a fórmula e dizer juros é igual a C vezes I vezes T. É importante proporcionar a você várias situações, como, por exemplo, transformações de trimestre para ano, enfim, de mês para ano, e também situações como calcular os juros, calcular o montante, calcular o tempo, calcular a taxa. E é legal também você saber que existem fórmulas que já trazem isolado. O I, o N, ou seja, o T, já traz o C, mas nós estamos trabalhando com o processo. Como que você encontra esse resultado a partir da mesma fórmula, apenas trabalhando matematicamente. Isso é melhor porque você não tem que ficar memorizando, tentando lá colocar na sua cabeça tantas fórmulas como nós sabemos que a matemática e também a matemática financeira tem, certo? Então, lá, outro exemplo, juros simples, calculando aqui então qual a taxa de juros de uma aplicação de R$ 3.500, a taxa de 3% ao mês, durante 6 meses, e o montante, tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma situação que é para calcular juros. Juros é igual a R$ 3.500, que é o capital, vezes a taxa ao mês, lembrando já que eu estou fazendo a transformação na taxa unitária, vezes o período que corresponde, então, a 6 meses. Então, os juros aqui será igual a R$ 630. Bom, se eu sei o montante, eu sei, então, como chegar a esse montante calculando, sabendo, aliás, se eu sei o capital, que foi de R$ 3.500, capital inicial, e eu sei também o valor dos juros, eu sei o montante. Então, basta fazermos a soma do capital, ou seja, o montante é igual ao capital mais os juros. Então, nós temos aqui 3.500 mais 630, nós temos, então, o montante que é igual a R$ 4.130, certo? Dando continuidade, nós vamos agora para o próximo, que é o calculando o tempo. Professora Mariana, dando continuidade. Então, o que nós temos aqui? Mais uma situação que vai envolver o tempo, né, novamente. E o que a gente tem? Durante quanto tempo um capital de R$ 6.200 aplicados a uma taxa de juros de 3% ao mês produz aí um juros de 4.464. Então, eu tenho juros, eu tenho capital e eu tenho a taxa. E nós temos que encontrar o nosso tempo. Então, fazendo essa substituição lá na nossa fórmula, então nós temos o seguinte, que o nosso juros é 4.464 e isso é igual ao meu capital, que é 6.200,
vezes a nossa taxa, que é 3% ao mês, transformando esse 3% ao mês já em taxa unitária, 0,03, multiplicando pelo nosso tempo. Logo, nós temos que 4.464 é igual, fazendo a nossa multiplicação aqui, 6.200 vezes 0,03, vai dar 186 vezes o tempo. Se esse número está multiplicando, nós podemos passá-lo dividindo do outro lado da igualdade. E isso vai dar o resultado do nosso tempo. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar um tempo igual a 24. 24 o quê? Se a nossa taxa está em meses, então nós temos 24 meses, ou seja, 2 anos aí para que esse capital rendesse esses juros aí de 4.464. E a professora Helenara traz mais uma situação agora que vai envolver o cálculo da taxa. Bem, então, calculando a taxa, agora fique atento ao enunciado, que eu vou fazer aqui um destaque também no que está sendo solicitado, tá? Então, veja o enunciado deste conteúdo, que é calculando a taxa. Qual a taxa de juros anual cobrada em empréstimo de R$ 1.400 que obteve um total de R$ 1.736, feita por 2 anos? Ou seja, essa situação foi realizada por um período de 2 anos, após 2 anos. Qual é o cuidado? Primeiro, a pergunta, tá? Porque, como eu disse, quando você for fazer um teste que envolva matemática financeira, tem que tomar cuidado. Aqui nós queremos a taxa de juros anual, tá? Então, outro detalhe, o que nós temos aqui? Então, nós queremos o I, certo? Daqui a pouquinho eu já coloco aqui a resolução passo a passo, mas primeiro eu estou colocando aqui. O empréstimo foi de quanto? 1.400. O que é o 1.400? O 1.400 corresponde ao capital, certo? Que obteve um total, tá? Então, o fato de vir escrito total vai simbolizar o montante, tá? E não os juros. Então, fiquem atentos. O que é o montante? O montante é o total, é o valor acumulado, é o valor futuro. E muitos livros trazem também como FV, que é o valor futuro, tá? E dando continuidade à resolução, aí vem, então, a explicação, o passo a passo, tá? Então, primeiro, nós queremos... Só um detalhezinho aqui. Primeiro, o que nós temos? Nós temos, então, o valor do empréstimo, que é o capital, que corresponde a R$ 1.400. Nós temos um total. Então, peraí, o que nós temos? O que é esse total? É o montante. O montante será de 1.736. Bom, se eu sei o montante e sei o capital, eu sei, então, o valor dos juros. Como que eu faço isso? Ao invés de fazer a soma, eu faço a diferença. Então, 1.736 menos 1.400, tá? E tem uma fórmula que é a fórmula do montante simples também, que é uma outra maneira de resolver e chegar à mesma situação. Mas aqui nós vamos trabalhar com esta fórmula aqui, que é a mesma para todos os problemas. Só muda a maneira como você resolve matematicamente, isolando a letra correspondente à operação que você quer. Bom, o que eu encontrei? O que corresponde, então, ao número 336? Ele vai corresponder aos juros, certo? Então, os juros é de 336. Ah, mas a minha pergunta não é quanto são os juros, e sim qual é a taxa anual. Então, eu precisei fazer esse procedimento porque eu tenho uma fórmula aqui, que é juros igual ao capital, que você já conhece muito bem, vezes o I, vezes o T, que é a taxa, tá? Agora, eu posso fazer o quê? A substituição. Nós queremos o I. Nós temos também o prazo, o período, que corresponde a 2 anos. Então, nós temos aqui um T
que corresponde a 2, certo? Então, fazendo a substituição, onde é J, coloque o 336. Onde é o capital? 1.400. Onde é o I? Vamos deixar, porque é a nossa incógnita, o nosso valor aqui a ser calculado. E onde é a letrinha T, que é o tempo, coloque o número 2. Vamos manter o 336 ainda, porque nós precisamos melhorar aqui 1.400 vezes 2, certo? Que vai dar, então, 2.800. 2.800 e, isolando o I, nós temos 336, a operação era de multiplicação, agora vai ser divisão, 2.800 aqui. Dividindo 336 por 2.800, nós vamos obter como resposta 0,12. Mas o que é o 0,12? Fique atento que esse 0,12 está representado na forma unitária. E a taxa, geralmente, nós representamos ela num enunciado, conforme você já viu, como taxa percentual. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer, então, essa transformação multiplicando a taxa por 100. A taxa unitária multiplicada por 100 será, então, de 12% ao ano. Lembrando que o questionamento era ao ano. Qual será a taxa anual? Então, a resposta, 12% ao ano. Aí vem só assim, para você pensar um pouquinho. Se eu quisesse transformar essa taxa que está percentual, ou seja, 12% ao ano, ao mês. Então, 12% ao ano, e nós temos 12 meses, bastaria dividirmos por 12. Seria 1% ao mês. Mas não foi o que foi questionado ali. Mas é para ter uma ideia que você pode trabalhar, dar a resposta ao mês, ao ano, vai depender do enunciado, da questão, certo? Então, agora, dando continuidade com uma atividade aqui também em sala, para que você possa, mais uma vez, resolver e passar a resposta. Os tutores estão atentos aí à resolução, ao desenvolvimento das atividades. Então, vejam só essa atividade em sala. Para comprar um equipamento de estética automotiva, Lauro emprestou de sua mãe a quantia de R$ 1.250 a taxa simples de 24% ao ano, na qual disse que devolveria em 12 meses. Após esse período de 12 meses, os juros pagos por Lauro foi de... E já voltamos, pessoal, com as respostas, com as contribuições.
Espero que você tenha conseguido resolver aí mais essa situação, mais essa atividade proposta, para que você pudesse aplicar aí os conteúdos que nós vimos na aula de hoje. Então vamos lá resolver, né, e ver se você chegou na resposta correta. Então, para comprar um equipamento de estética automotiva, Lauro emprestou de sua mãe a quantia de R$ 1.250. O que é esse R$ 1.250? É o nosso capital. Há uma taxa simples de 24% ao ano. Então, aqui nós temos a nossa taxa, na qual disse que devolveria em 12 meses. Esse 12 meses é o nosso tempo. E após o período, os juros pagos por Lauro foi de... Então, nós temos que resolver aí essa questão, né? E encontrar quanto de juros aí Lauro pagou. Então, vamos organizar os dados aí desse problema, né? Então, o que nós temos? O nosso capital igual a 1.250, que foi o que ele emprestou, tá? Nós temos também a nossa taxa, ou seja, o nosso I, igual a 24% ao quê? Ao ano. Importante nós lembrarmos dessas taxas proporcionais aos períodos, tá? Então, vamos converter já esse 24% em quê? Em uma taxa unitária. Então, esse 24% é o mesmo que 0,24, ou seja, a nossa taxa unitária, para que a gente possa fazer aí a substituição. O que mais que nós temos? Nós temos o nosso tempo, e o nosso tempo é 12 meses. Olha o que nós temos aqui, atenção a isso. Nós estamos trabalhando com meses e aqui nós estamos trabalhando com ano. Então, eu posso transformar, né, deixar proporcional, ou tudo em ano, ou tudo em meses. Eu acredito que seja mais simples deixar 12 meses como sendo um ano, que facilita o nosso cálculo. Mas nada impede de que você pudesse fazer o processo ao contrário, deixar aí a nossa taxa em mês, também não teria nenhum problema. E o que nós temos que encontrar? O nosso juros. Então, para isso, nós vamos jogar na nossa fórmula. Então, o juros vai ser igual ao capital, que é 1.250, vezes a minha taxa já convertida para unitária, 0,24, vezes o meu tempo, o meu período que agora eu transformei para ano. Fazendo essa multiplicação, 1.250 vezes 0,24 vezes 1, nós vamos ter como resposta 300, ou seja, foi então cobrado aí R$300 de juros. Então, essa foi a quantia que Lauro pagou aí de juros a partir deste empréstimo. Então, nós estamos chegando aí ao fim da nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro para você. Olha que legal, tem Paulo contribuindo, já encaminhou a resposta correta, é isso mesmo, parabéns pelo incentivo. Isso é muito importante para o aprendizado do nosso aluno e até mesmo para nós, para sabermos que vocês estão participando. Está sendo de grande valia aí as nossas aulas. Eu já estou me despedindo, agradeço imensamente a participação de cada um e eu espero você até a próxima. Bem, então você viu aqui cada detalhe, cada explicação, com os exemplos, com o contexto, com as situações atuais, com situações dos períodos aí mais antigos também, né, que envolve aí a antiguidade, e também você viu como resolver questões calculando taxa, tempo, juros, montante, de acordo com cada necessidade ali de resolver problema. Matemática é assim mesmo, matemática financeira também. Você tem a compreensão dos conceitos, como foi o objetivo da nossa aula de hoje, das definições, e também aplica esse conteúdo a diferentes situações. Claro que são situações que envolvem o contexto financeiro e depois, então, consegue, a partir desses resultados, compreender como esse dinheiro, no caso ali, como o capital, está evoluindo no tempo. Então, foi uma aula que nós tivemos todo o cuidado para preparar, pensando em cada detalhe e pensando principalmente nos exemplos e nas aplicações, para que você possa, na próxima aula, ter ainda mais compreensões sobre os juros compostos e já entendendo essas letras, o J, o capital, a taxa, entendendo cada um desses itens que são importantes para o conhecimento matemático e financeiro. Então, espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido proveitosa e também me despeço aqui
já desejando a todos uma ótima semana.